Paz do Senhor, meus amigos, me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui de Araruama, no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, da nossa revista pela editora Betel. Não sei se os irmãos repararam, a minha voz está um pouquinho grave, estou um pouco resfriado, peço perdão antecipadamente, eu vou fazer bem devagarinho, tenho certeza que vai dar tudo certo, tá? A lição 5 traz o título Ordenança para uma vida de vigilância e oração. Essa lição ela vai ser ministrada no dia 5 de maio, primeiro domingo de maio, tá certo? Aí na sua igreja. Antes de começar, peço para que você deixe seu like, isso fortalece pra caramba os vídeos aqui do canal. Se não está inscrito, considere se inscrever. Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários, ative o sininho, não perca nenhuma atualização, tá? Então vamos em frente, que atrás vem gente. Ordenança para uma vida de vigilância e oração. Diz assim o texto áureo. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 18. Engraçado é que o texto vai trazer o seguinte: com toda oração e súplica e vigiando, tá? O texto de Efésios 6 vai falar sobre a armadura de Deus. A nossa lição ela vai falar sobre vigilância e oração. Mateus 26, 41 vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Será que a ordem vai fazer tanta diferença? É vigiar primeiro e orar depois, orar primeiro e vigiar depois? A gente vai ver mais para frente. A verdade aplicada diz o seguinte: em todo tempo, o discípulo de Cristo deve orar e vigiar, para não ceder às tentações, enquanto espera a volta de Jesus. Vigiar e orar são as faces de uma mesma moeda. A gente vai ver mais para frente, conforme a gente for entrando na matéria, que uma complementa a outra. E não é possível vigiar sem orar, e não é possível orar sem estar vigilante, tá bom? Objetivos da lição: mostrar os diversos aspectos da oração, destacar a oração como meio de acesso a Deus e ressaltar a importância da vigilância. Desde referência, nós temos aqui Mateus 24, que vai dizer o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considere isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, também vós estáis apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Vamos ter a palavra vigiar como tendo sentido de não distrair-se, né? Sobre a vigília da noite, não distrair-se, não deixar desguarnecido. Mateus 26, 41 vai dizer o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lembra que eu falei para vocês, acabei de falar para vocês, que estar vigilante quer dizer que você não deve distrair-se? Lá em Lucas 10, versículo 40, você tem um diálogo entre Jesus e Marta. Jesus vai na casa de Marta e Maria e você tem duas reações diferentes. Enquanto Maria senta para ouvir o que Jesus tem a dizer, Marta começa a se mover pela casa, arrumando as coisas, preparando comida. E lá no versículo 40 a gente tem a seguinte leitura: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Às vezes a gente está com um acúmulo tão grande de coisas que nos acabam distraindo. E mais à frente Jesus vai falar assim: Marta, a tua irmã escolheu a melhor parte, da qual não será tirada. Quer dizer, às vezes a gente está tão atarefado que o principal é ouvir o que Jesus tem a dizer. E a gente não tem tempo nem para isso, tá? Introdução diz o seguinte: enquanto prosseguimos na jornada cristã para vencermos e perseverarmos, não podemos desprezar esses dois aspectos destacados por nosso Senhor.
e pelos escritos dos seus apóstolos, vigilância e oração. Em um tempo repleto de distrações, é preciso convicção e disciplina no imprescindível cultivo destas práticas, com a ajuda do Espírito Santo. Você vai ver, como o texto anterior, vou até voltar para a gente ver, olha isso aqui que interessante. Mateus 26, 41, a segunda parte diz o seguinte: na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando se fala, a gente vai ver isso mais para frente na oração do Pai Nosso, não nos deixa cair em tentação, quer dizer para que a gente não ceda a essa tentação. Porque exposto à tentação, todos nós vamos ou estamos sendo expostos diariamente. Mas é a oração e a vigilância que vai nos manter fortes. Uma oração, uma intimidade com o Senhor na hora de orar e uma vigilância para identificar uma situação de tentação é fundamental para que a gente se mantenha afastado desse tipo de problemática, tá? E falar sobre as distrações do dia a dia, né? Às vezes um dia muito cheio, às vezes uma distração por uma questão de internet, uma questão de muita tela, a gente acorda atrasado, não consegue parar 5 minutos para orar para o Senhor, agradecer o dia, agradecer a refeição, no término do dia não consegue meditar sobre a palavra. Então são as distrações do dia a dia, elas acabam nos tirando o foco que é o Senhor, tá bom? Primeiro ponto aqui diz o seguinte: a falta de vigilância põe tudo a perder. A palavra Gregório é a mais utilizada no Novo Testamento. A palavra vigiar, que significa ficar acordado, alerta, dar total atenção para evitar que, por negligência ou indolência, algumas calamidades destrutivas atinjam a vida de alguém. Ou ainda para evitar que alguém negue ou abandone a Cristo, ou caia em pecado. Meus amigos, quem dirige sabe que às vezes uma distração pode ser o tempo de preservar ou ter a sua vida ceifada. No trânsito, dependendo da velocidade, os nossos reflexos têm que estar na ponta do dedo, né? Porque um movimento mais brusco, um movimento mais em falso, pode gerar um acidente e esse acidente pode custar a nossa vida. Na nossa vida cristã não é muito diferente, tá? Tem certas tentações, tem certas provações que, se a gente não tiver tato, se a gente não tiver firme na oração e nem vigilante, isso pode custar muita coisa. Se não custar a vida, tá ótimo, mas isso pode custar casamento, isso pode custar ministério, isso pode custar o seu emprego. Então, a gente vai ver mais para frente que estar vigilante é fundamental para que a gente não perca, para que a gente não se envolva em acidentes. Acidentes mesmo. Acidentes sejam espirituais, sejam acidentes físicos, tá certo? 1.1, vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O próprio Jesus alertou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A vigilância vê a tentação chegar. A oração dá força para resistir a ela. A vigilância é saber que um simples vacilo pode ser fatal. Lembra do exemplo do carro? Não adianta ser PhD, ter doutorado, se não vigiar. Não adianta ser excelente executor, se não vigiar. Não adianta ser exímio conhecedor bíblico, se não vigiar. Não adianta ter fé que transporta os montes, se não vigiar. Não adianta ser de oração, se não vigiar. Não adianta orar 24 horas por dia, se quando se levanta na oração não vigia e murmura, fala mal de alguém, xinga, mente e outras coisas, mas que você entristece o Espírito Santo de Deus. Você está jogando fora toda a oração. Se fosse pelo Espírito, ele resistiria. Mas quando entra a carne, há um enfraquecimento natural e peculiar ao ser humano. Aqui a gente entende o seguinte, que pouco importa o cargo, se você tem dom, se você tem chamado, se você é vocacionado. A distração, ela pode levar do maior ao menor para o fundo do poço.
A Bíblia dá exemplos disso. A gente tem Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que matou e adulterou. Segundo Samuel 12:10, vai dizer que a espada nunca se apartaria da casa de Davi. E essa seria a consequência do nosso pecado. Então, cair em tentação vai fazer com que eu e você pequemos. E o pecado, ele tem perdão imediato de Deus, sim. Se o seu coração estiver pronto para confessar isso, com arrependimento genuíno, mas as consequências do pecado podem perdurar por muito tempo. 1.2 diz o seguinte: vigiai, porque o adversário busca a quem possa tragar. A luta que temos que lutar não é contra a carne ou sangue, não é física, não é contra seres humanos, contra pessoas. Nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso, precisamos tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mal. Nosso adversário não brinca em serviço. Cuidado. Fala que Satanás anda ao redor e derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Em outro texto, a gente vai ver que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então, todo cuidado é pouco. Mas o que eu quero dizer aqui para você é o seguinte: a gente tem uma sobreposição de mundo físico com o mundo espiritual. Eu estou vendo a câmera, eu posso segurar a câmera, eu posso pegar meu telefone aqui. Esse é o mundo físico. O mundo espiritual, nem todos têm acesso. Alguns têm a visão aberta, e isso aqui é um outro assunto. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: enquanto você está aí conversando com outra pessoa, fazendo suas coisas, realmente existem batalhas espirituais acontecendo. Só que a gente não tem a noção disso. Porque o plano físico que a gente está, não é possível contemplar essas coisas. Na Bíblia a gente vai ver exemplos de Maria, por exemplo, que recebe a mensagem de um anjo, que é um ser espiritual, e também o Gadareno, que é um homem possesso por espíritos imundos, né? E ali manifesto no mundo físico, tá? Eu quero trazer para vocês uma recomendação de filme, Nefários, Luta do Bem contra o Mal. Cara, filmaço. Fala sobre o conceito cristão, vai falar sobre possessão. A gente vai ter, muito embora seja um filme, né? Um teatro, tem muita coisa que a gente pode aproveitar como ensino. Deixo essa recomendação aqui para você, tá? 1.3, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Diz assim o texto: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai-vos também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiais em oração. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Nosso Senhor bem sabia do interesse, insistência e curiosidade do ser humano por tentar descobrir o dia e a hora. Vide Atos 1:7. Ao longo da história da igreja, não são poucas as fúteis especulações que surgiram quanto ao momento exato deste acontecimento. Meus amigos, eu quero, antes de comentar o texto, eu quero fazer uma pinça nesse Mateus 25:13. Diz o seguinte: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão vem quando menos se espera. E se você não estiver minimamente preparado, o ladrão vai saquear. Pegou isso aqui? Lá em Apocalipse 16:15 diz o seguinte: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. O Senhor virá naquele grande dia como ladrão, quando menos se espera.
tá certo? E outra coisa que fala aqui o texto é sobre o fim do mundo. Se nem Jesus sabe o fim dos tempos, que dirá essas galeras que são profetas, né? O mundo vai acabar em 2012, vai acabar em 2010, vai acabar no ano 2000. Meu amigo, se alguém falar que o mundo vai acabar, você pode ter certeza que vai durar um pouco mais, porque nunca acaba na data que eles botam. E o Senhor não revelaria a ninguém. Vai ser quando nós menos esperarmos. Mateus 24:38, a gente tem uma fala de Jesus Cristo falando sobre o dilúvio. Ele diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca e não perceberam. Aí veio o dilúvio. Quer dizer, a gente está aqui fazendo as nossas coisas e quando menos se esperar, Cristo pode voltar hoje, pode voltar amanhã, pode voltar daqui a 10 anos. Ou talvez você morra e ele volte só para você nesse momento. Mas ele vai voltar, certamente não sabemos nem o dia e nem a hora. Segundo ponto, vai falar sobre aprender a orar. Diz o seguinte: Bispo Abner Ferreira, na sua revista da Betel Dominical, terceiro trimestre de 2022, lição 8, fala o seguinte: a relação com Deus, que segundo as crenças judias regia tudo que existe, era algo muito delicado. E por isso pediam a Jesus que lhes ensinasse a forma correta de se dirigir a Deus. Porque, segundo eles, só uma pessoa muito próxima de Deus poderia saber a maneira correta de falar com ele. E Jesus era essa pessoa. Meus amigos, ninguém melhor do que o Filho de Deus para nos ensinar como falar com Deus. Muito embora Jesus seja o caminho, a verdade e a vida, nós temos acesso livre ao Senhor, entrando no nosso quarto, dobrando o nosso joelho e falando com Ele em secreto, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre a oração no passar dos tópicos. Aqui 2.1 vai falar sobre a oração modelo. Diz o seguinte: Jesus ensinou a oração modelo para que nós não nos percamos em vãs repetições. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Adoração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Soberania. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dependência. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Condição: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livramento. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Exaltação. Amém. A oração é o que vai gerar intimidade entre você e o seu pai. A gente só consegue ser íntimo de alguém conversando e a oração é esse tipo de diálogo. Parelho a isso, a gente tem a leitura bíblica. Através da leitura bíblica, a gente pode conhecer um pouco mais de Deus, um pouco mais sobre Jesus, um pouco mais sobre as nações ao qual o Senhor deu vitória. E, de tabela, a gente consegue conhecer mais sobre o Senhor. Mas nada como o diálogo, nada como a oração. Dito isso, nós sabemos que orar não é fácil, porque a nossa carne não quer se dobrar. Por isso, se você busca intimidade com Deus, hoje você precisa fazer a seguinte pergunta: eu estou indo para o céu, mas eu oro pouco. O que eu quero fazer no céu? A busca de intimidade, a busca, o anseio de falar com o Senhor é justamente para isso. Se você não consegue ter um ritmo, ter um anseio de se dobrar, de orar, de falar com o Senhor, o que você vai fazer no céu? Só passar o seu tempo? Só fugir da ira de Deus? Pense nisso. Antes, eu queria mostrar para vocês que a oração do Pai Nosso ela é dividida em quatro, né, em quatro partes, que seriam partes de exaltação, e outras cinco partes, não, perdão, são 5 partes aonde a gente tem uma exaltação e outras 5 aonde a gente tem uma petição, tá? Perceba aqui o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. 2. Venha a nós o teu reino. 3. Seja
feita a tua vontade. 4. Assim na terra como no céu. 5. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Já está pedindo o pão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os pecadores, a gente pode dividir ou não, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: por essa ser uma oração modelo, a gente acaba não repetindo ela. A gente acaba trazendo essa oração para a nossa realidade. E ali, glorificando, exaltando, mas também fazendo pedidos ao Senhor, tornando isso público junto a Ele. 2.2, a oração em secreto. Diz o seguinte: a oração é essencial em nosso relacionamento com Deus, afinal, o próprio Senhor Jesus, enquanto nesta terra, tinha uma intensa vida de oração. Ninguém precisa saber o nível de conversa que temos com o Senhor. Não é preciso orar como os hipócritas para ser ouvido pelos homens. Mesmo que haja oração na igreja, precisamos tirar um tempo a sós com Deus. Todos nós temos algumas particularidades com Deus. Não importa se é de madrugada, pela manhã, no final da tarde, ao meio-dia, dependendo do momento de cada um. Alguns de nós têm a oportunidade de acordar e dobrar o joelho, agradecendo a Deus por acordar, por poder ir trabalhar, enfim. Alguns de nós têm a oportunidade de, na hora do almoço, agradecer. Senhor, obrigado pela comida, quantas pessoas não têm. Continua mantendo, tendo misericórdia. Alguns oram antes de dormir, agradecendo pelo dia inteiro. Mas o importante é que se mantenha em contato com o Senhor. É que mesmo sem se dobrar, se mantenha em espírito de oração. Às vezes a gente tem tempo para tanta coisa durante o dia, mas não tem tempo para falar com o Senhor. E aí, como a gente se torna dependente de alguém com quem a gente nem conversa? 2.3, os vários aspectos da oração. Diz assim: a oração deve ser específica ao máximo. Se você souber o nome do pecado, não peça perdão de forma geral. Fale a Deus o seu pecado, sem disfarce na mente. As suas necessidades do dia a dia também deverão ser específicas. O Senhor quer ouvir da nossa boca o que queremos. O Senhor sabia, mas queria ouvir a resposta da boca do cego de Jericó. Por isso perguntou a ele: que queres que eu te faça? Não perca tempo com rodeios ou englobando tudo. Seja pontual no seu pedido. Cada caso é um caso. Salomão pediu sabedoria e conhecimento para julgar o povo. Deus já sabia e conheceu seu coração no pedido honesto que fez, ao ponto de Deus acrescentar tudo o mais que ele não havia pedido. Então, a nossa oração, ela precisa ser pontual, sem rodeios, mais específica naquilo que a gente precisa e no que a gente está falando. Se você tem um pecado com a pornografia, você vai citar, é aquele pecado. Não, o problema é pornografia. Se você tem um pecado com avareza, com seu irmão, você vai citar especificamente. Lógico, às vezes a gente tem que interceder para a vida de alguém, orar, e a gente esquece o nome, mas mentalmente o Senhor sabe. Ele sabe a quem nos reportamos, mas sabendo o que devemos orar, lógico, Deus sabe tudo que está na nossa mente, mas nós precisamos dar o detalhado do detalhado. Quanto mais específico, quanto mais ordenado, melhor. Imagine se você pudesse conversar com quem tem a solução para as dores da sua alma. Você não seria bem específico? Pense nisso. Terceiro ponto, a dedicação à oração vai dizer o seguinte: a oração é o oxigênio da alma que mantém o vigor da vida espiritual. A oração é a chave, é um mandamento bíblico. Jesus deu exemplo quando orou por si mesmo, pelos seus discípulos e pelos pecadores. A oração é uma necessidade espiritual. E por que tudo isso? Porque a oração é um dos únicos, se não o único, meio de conectar-se ao nosso Criador. A palavra religião vem de religare.
Religar e por quê? Porque lá no Éden, no pecado original, o homem perde a sua conexão com Deus, Criador e criatura. Perdem a conexão por meio do pecado. Hoje, através do sacrifício de Cristo na cruz, podemos orar ao Senhor, falar com Ele, exaltá-lo e fazer as nossas petições. Tá bom? 3.1. Orar em todo lugar. Oração não tem lugar previamente definido, mas a Bíblia nos relata que Jesus e os discípulos oravam no templo. A Bíblia também fala da oração nos nossos aposentos, da oração nos montes. Ação perigosa para os dias de hoje, em alguns lugares. A oração em praça pública, nas esquinas da rua, não há proibição dessa oração, mas a recomendação é para não fazer como os hipócritas. Para orar o tempo todo, não tem como marcar um lugar exclusivo e único. Meus amigos, é lógico que o nosso quarto vai ser um lugar íntimo, um lugar longe dos barulhos, longe da poluição sonora, longe até dos perigos, né? E é o nosso lugarzinho. Mas você pode orar em pé, você pode orar no monte, né? Alguns vão em grupo lá para orar. Você pode orar na igreja com seus amigos, com seus familiares, com a igreja em si, o corpo da igreja. Mas é necessário que se ore. Mesmo que não falando tão alto, mas como Ana, movendo apenas os lábios, é necessário que oremos. Como o Salmo 1 fala para meditar na palavra dele de dia e de noite, nós assim temos que orar constantemente. Orai sem cessar. 3.2 vai falar sobre orar o tempo todo. Diz assim: a oração não tem hora marcada para acontecer, não tem tempo determinado. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. Eu acabei de falar. Ela é um recurso que não fica velho nem sai de moda diante da quantidade de assuntos. A primeira conversa com Deus não acaba. Sem oração, nenhuma apresentação espiritual pode ser compreendida como manifestação do poder e presença do Espírito Santo. Orar todo tempo, às vezes a gente acha que a gente não tem assunto para orar, para falar com o Senhor. Mas eu vou falar uma coisa para você. Comece a orar do jeito que der, do jeito que puder. E as coisas vão acontecer. Você começa com 5, você passa para 10, e aí quando você começa a exercer a sua gratidão pelo dia, pelas suas refeições, pela família que você permitiu fazer parte ou formar, pelo teto sobre a sua cabeça, meu irmão, aí você vai ver que meia hora é pouco. A gente tem muito a agradecer ao Senhor. E aí a nossa oração, ela acaba ficando longa, tá? Mas a gente não deve se privar de orar e de buscar ao Senhor. Para terminar, 3.3 diz o seguinte: orar sem jamais esmorecer. O texto vai falar o seguinte: a oração deve ser contínua, perseverante e com paciência. O que não devemos é insistir em pedidos com motivos maus, visando tão somente os próprios prazeres. Devemos pedir para abençoar o próximo e não compartilhar com o reino de Deus. Porém, quando há dúvida na oração, iniquidade, quando não confessamos os nossos pecados, quando alimentamos sentimentos de ressentimento e ódio, quando não perdoamos, nossas orações podem ficar impedidas de serem recebidas. Todas as orações são ouvidas, mas nem todas são respondidas. Olha o perigo. Nem sempre identificamos as causas para não recebermos o que pedimos em oração. Porém, devemos sempre confiar em Deus o tempo todo. Aqui o texto vai dizer e vai trazer vários motivos pela qual a sua oração pode ser impedida, tá? E aqui ele vai falar sobre iniquidade, sobre quando nós não confessamos nossos pecados, quando nós nutrimos sentimentos de ódio. Então, talvez você esteja orando muito tempo por uma determinada coisa e Deus até queira fazer aquela coisa. Só que se você não passar um pente fino na sua vida, nos seus dias,
para ver se tem alguma coisa pendente. Essa oração, talvez não, certamente, porque é o que diz a palavra aqui. Essa oração não será respondida, porque ela vai ser impedida. Eu quero ler um texto que está lá em 1 Pedro 3,7, que diz o seguinte: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento. Está falando da mulher. Dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Se você não tratar a sua mulher com honra, a sua oração também é impedida. Tá bom? Meus amigos, fico por aqui. Mais uma vez peço perdão pela minha voz. Semana que vem eu já vou estar melhor. Aguardo vocês semana que vem. Deixa o like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, considere se inscrever. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e ative o sininho para não perder nada. Obrigado pela paciência, pela audiência. Até semana que vem. Tchau, tchau.